Olha, eu fiquei impressionado. Eu estava vindo para cá, eu já tinha visto fotos, mas você voltar no mesmo lugar onde tinha a terra e você ajudou a plantar, e agora ver essas plantas nessa altura e com esta produtividade, realmente é impressionante. É a transformação de um sonho numa realidade. Aqui não precisamos mais contar história, aqui está de fato. Ó, que lindo, maravilhoso. Olha como o pé está carregado. Pensando no que 4 meses atrás não tinha nada. Era terra preparada para colocar as mudas. Fantástico. Como que se assemelha o processo do cultivo, do lúpulo, né? Do estudo da terra, do plantio, agora da colheita, com o nascimento e crescimento do Teodoro? Porque a gente, em ambos os casos, a gente sabe que desafios virão, mas a gente não tem ideia de como será. E eu acho que foi exatamente igual em ambos os casos. E eu vi, óbvio que talvez não como a mesma intensidade de um filho, né, mas no plantio do lúpulo, diversos desafios, assim, que foram vindo. Enfim, tendo que lidar com isso e aprender com esses desafios do dia a dia, sem se deixar abater. E eu vejo essas duas situações, né, como caminhos muito, muito próximos, que nós dois fomos evoluindo aí ao longo desse último ano e meio. Era um misto de certeza e dúvida se a gente ia conseguir plantar lúpulo aqui nessa fazenda. Porque a gente não tinha feito nada ainda. E só se é realidade quando a gente vê assim, pronto. Com certeza. Essa variedade aqui é Magnum. Esses cones enchendo, cara, isso aqui é 400 gramas seco. Não, tranquilo. Tá muito cheio o Magnum. Tá muito cheio. E o mais legal é o seguinte, naquela plantação que a gente foi na Argentina, não falando dos hermanos, porque os hermanos nos deram tanto amor e carinho, sim, mas a gente não conseguia em nenhuma parte do campo pegar lúpulo aqui embaixo. Pode ser uma questão genética também, né? Mas aqui a gente já está trabalhando com genéticas produtivas, né? Mas questão nutricional. E a gente acredita também que a iluminação está sendo um diferencial, principalmente para a gente atingir isso aqui na primeira safra. Que isso aqui lá fora é campo de segundo ano, de segundo a terceiro ano, né? Zé, você sabe como que é o lúpulo de primeira safra chamado lá fora? Baby Hopes. Por quê? Porque os cones são pequenos. E aqui no Brasil a gente está vendo Baby Hopes, cones já adultos, digamos assim, né? Uma das coisas de agora, preocupação máxima é saber o seguinte: tá pronto ou não tá para colher? Como é que a gente vai descobrir isso? Primeiro é sensorial. E aí o sensorial, você, como cervejeiro, você conhece bem essas características. Mas eu tô com dó de arrancar esses cones, sabe? Mas acho que não vai fazer falta não, né? Então, só dessa planta que eu vou fazer. Tanto cone bonito. Esse é o primeiro teste sensorial aqui para vir. Nós estamos, eu acho que há 2 a 3 semanas do ponto de colheita. Ela ainda falta a maturação do cone, mas ela já está há 2 a 3 semanas, estaremos colhendo e aí podemos sentir o aroma realmente das cultivares, das diferenças cultivares e a diferença entre elas. Nossa, tem muita lupulina. É o ouro, né? É o ouro. Eu não sei o que brilha mais, se é o nosso ouro ou se é a lupulina, né? Então, a partir do momento que a gente coletar esses cones, aí não sei se você vai ficar bravo comigo, mas a gente vai ter que coletar pelo menos uns 50 cones para fazer uma avaliação boa. Você tá me dando prejuízo, cara. Se eu te falar que uma planta dessa aqui tem mais de 1000 cones, olha isso aqui, cara. E aquilo, o jogo não tá nada ganho, né? Assim, acho que a gente vai poder comemorar quando a gente, depois que colher, depois que secar, que a gente vê, se Deus quiser, essas plantas produzindo bastante, a gente chegar no Pérez e olhar pro Pérez e falar, agora a gente conseguiu aqui uma boa produtividade. E nós vamos falar Pellets por planta. Vai ser é o que eu quero. Pellets por planta, eu quero ter o mínimo de perda possível. O meu maior receio de coincidir junto com a colheita do café é primeiro. Aqui o pessoal aqui é fanático na colheita do café, entendeu? É a época do ano que eles ganham mais dinheiro. Às vezes tem que fazer o ano ali
em 3 meses ali. E dificilmente, eu acho que às vezes no primeiro ano, dificilmente a gente ia atrair o pessoal pro lúpulo e tirar do café, entendeu? Só que tá tudo pronto pra colher, cara. Eu fiz os testes ontem e assim, tá tudo bem próximo do ponto. Então a gente vai ter que acelerar, acho que a gente vai ter que botar turno pra colher à noite, cara. Porque seria em 30 dias a colheita, né? A gente fazendo essas 100 plantas. Agora, do jeito que tá, cara, pelo que eu tô vendo ali, por todos os testes que eu fiz de matéria seca, né? Eu acho que se a gente não colher em máximo 15 dias, cara, a gente vai perder planta no campo. Então vamos botar o turno da noite aí, acender luz. O campo já tá iluminado, a gente acende lá também. E vamos acelerar essa colheita aí. Bora. Bora? Mão de obra nós arrumamos, né? Que é o cara da mão de obra. Agora mesmo. Para colher de forma adequada, tem um turno de 8 pessoas auxiliando na colheita. Além da máquina, tem essas 8 pessoas. E nós estamos pensando em colocar mais um pessoal para fazer um outro turno para dar tempo. Isso é um dos pontos. O outro, às vezes, que a gente tá usando o material, usando toda a estrutura do café para beneficiar o lúpulo também. Aí o secador, que seria para secar o café, a gente tá secando o lúpulo. Por esse lado, tá sendo ótimo aí não coincidir com a colheita do café. Ainda vai ter todo o desafio da colheita, do beneficiamento, que hoje é um dos principais gargalos aqui no Brasil, né? A gente está iniciando a produção de lúpulo, principalmente em escala, né? Então, assim, a gente ainda vai passar por isso tudo. Vamos ver com o Luiz aí, combina a turma dele até às 6. De 6 à meia-noite a gente põe outra turma, entendeu? Tudo que a gente colhe num dia, a gente tem que secar e no outro dia a gente tem aí 24 horas para secar, quer dizer, já tá chegando outro lote que tá colhendo no dia seguinte, entendeu? E temos aí, trabalho aí a noite toda aí, repondo aí, por exemplo, para não deixar a temperatura cair, pra gente conseguir secar nessas 24 horas aí. Então a gente vê ali, ó, que ainda tá cheio de cone ali que não foi pelado. Eles estão fazendo todo esse trabalho na mão e a máquina parada. Essa máquina, ela faz toda a separação, né, dos cones, das folhas, depois faz a limpeza. Só que aí, ali, que seria a limpeza final, ainda tem bastante cone, certo? Ou seja, ela não consegue pelar a planta inteira. Então eles estão pegando toda aquela massa ali e eles estão pelando na mão, certo? Pra gente ter o máximo aproveitamento e não perder nada. Só que eles fazendo isso na mão, tá dando muito trabalho. Então, e a máquina tá parada. Então a ideia é o quê? É a gente dividir o pessoal da colheita, que tá indo todo mundo para lá colher, não precisa de 7 pessoas lá. Vão ficar 4 colhendo lá e 3 pessoas vão passar essas jamas de novo na máquina. A gente faz uma adaptação que a gente vai fechar mais os rolos, porque a gente está passando uma planta que ela já está bem pelada, né? Com menos folha. E aí, ao invés de a gente fazer manual, a gente vai mecanizar esse serviço, que isso aí está atrasando muito a colheita. Que é uma máquina brasileira, desenvolvida aqui no Brasil, e que ela conseguiu, num produto, juntar algumas dessas operações unitárias. Então vocês vão até observar que ela não entrega uma limpeza 100% e ela não entrega tanto ali, né, não vai limpar, tirar 100% dos ramos, como também não vai dar uma limpeza 100% aqui. Então ele tá separado e limpo. São esses dois grandes processos e leva para lá. Essa máquina ela é um pouco reduzida, um pouco mais econômica de processos e ela acaba dando um pouco mais de impureza. E daí precisa do pessoal fazendo uma pós-limpeza manual. Toda hora tinha um pepino diferente. Desde problemas diversos no solo, de ter que vir alterar
os minerais, enfim, que é tudo muito específico, né? É o momento certo de colocar mineral, acende a luz, né, à noite, né, para aumentar o tempo de contato com a iluminação, com o sol aqui, né, vai até certa hora. Depois nós temos que ter uma iluminação artificial para contribuir para o crescimento do lúpulo. Então, diversos fatores, de maquinário, tanto maquinário de colheita, depois com maquinário de beneficiamento. Nossa, é muita coisa, mas acho que faz parte. O principal é acreditar que vai dar certo, no final tudo dá certo. Eu acredito muito num modelo híbrido da paixão com produtividade. Eu acho que a paixão, essa pegada artesanal, ela é essencial como parte de um movimento, é muito verdadeiro. Só que a realidade é o seguinte, se a gente quiser crescer, a gente tem que trazer técnicas mais robustas, a gente tem que trazer mais volume, mais produtividade por pé. A gente tem que ter processos mais bem elaborados, porque não dá para ser uma coisa vivida na ancestralidade, quase que pai passando para filho o conceito. Tem que ser também. Isso é um plus. Depois da primeira colheita, né, começou o investimento com tudo numa unidade de beneficiamento, né? Então construiu um galpão ideal para beneficiar esse lúpulo, né? E aí trouxe uma máquina, uma Wolf, que é uma máquina alemã clássica, instalou um secador. A última safra não tínhamos, né? Então agora a gente tem um secador perfeito e uma máquina apiladora nível mundo, assim, né? Pronta para começar a colheita. Vamos começar a segunda colheita agora, né? Então, olhar para isso é ter a certeza que a gente está no momento certo para dar essa guinada, sabe? E essa guinada vai ser importante para fazer o Brasil ser respeitado. Porque não adianta nada a gente ficar só numa linha purista de pensamento e não trazer evolução para dentro do nosso negócio a ponto de não poder exportar o nosso produto ou de não competir de igual para igual com os produtores que fazem isso há centenas de anos. E o lúpulo, cada vez para mim, é o detalhe. É o detalhe que vai fazer a diferença. Isso se reflete totalmente, primeiro, no pegamento de plantas. Aqui de 3.400 plantas, a gente teve 30 mudas mortas. Está falando de uma perda menor que 1%, né? E o stand de campo que a gente conseguiu formar, né? O stand que a gente olhar para essa linha e ver todas as plantas subiram, todas envolvidas, não tem um buraco aqui, né? Isso é reflexo totalmente dessa uniformidade, desse trabalho que vem desde o viveiro, né? E passa aqui por todo o manejo, todo esse trabalho em equipe que a gente vem fazendo, né? Mas se não tivesse essas mudas vindo de maneira uniforme, com bastante vigor do viveiro, né? A gente não teria essa perda mínima que a gente teve e esses stands de plantas aí muito bem formadas, né? Nosso projeto ele ainda é pequeno, mas ver que deu certo é uma mudança muito grande. É uma quebra de um paradigma que até 2016 era impossível e que agora a gente tem que mostrar ao mundo que é muito bom o nosso lucro. E a gente só mostra isso de uma forma. A gente tem que colocar na cerveja, a cerveja tem que ganhar prêmio, a cerveja tem que ser amada, idolatrada, desejada. Ganhamos o prêmio, né? Um prêmio nacional como os melhores lúpulos do país. A gente teve uma colheita recorde, o que é muito interessante, maravilhoso, na verdade, para uma primeira safra. A gente tem o SAF plantado lá em Belo Horizonte, no laboratório da Fazenda Cervejeira, e a gente já tem cerveja feita com ela. E hoje vocês vão beber pela primeira vez essa cerveja. O SAS, muita gente tem conhecimento, né, da história cervejeira. É um lúpulo muito usado na Tchecoslováquia e que lá tem algumas cervejas muito famosas utilizando o SAS. E eles utilizam fresco da mesma forma que nós vamos fazer aqui.
Nunca imaginei há 30 anos atrás que um dia eu fosse pegar um lúpulo fresco e colocar na mão e sair na minha cerveja. Dei uma esfregadinha na mão. Eu fiquei maravilhado. Eu falei, meu Deus, eu quero a cerveja com esse perfume. Hoje é um dia, assim, de glória, muito grande. Na Fazenda Cervejeira em Belo Horizonte, a gente proporciona essa experiência para as pessoas, para os amantes de cerveja ou não, e aproximam, né, da cultura cervejeira e da cultura do campo de alguma forma. As pessoas conseguem ter contato com a planta, que é, para mim, é uma das plantações mais lindas de todas. A forma como o lúpulo cresce, é muito bonito. As crianças vão lá, ficam encantadas, brincam no meio do lúpulo. Comentei anteriormente, muito empolgada com esses estudos do lúpulo e esses outros destinos da planta, tanto na área de cosméticos, quanto de suplemento, né, um suplemento de saúde para controle da ansiedade y auxilio do sono también. Estoy verdaderamente impresionado porque no tenemos experiencia obteniendo esta cualidad de Kone en el primer año de colecta. Para nosotros el primer año muchas veces no hacemos colecta, solamente intentamos que la planta se establezca, pueda hacer boa raíz y a cualidad de Kone y la cantidad de Kone para nos en un primer año es algo de muy baja expectativa. Entonces, encuentro algo desconocido para mí, teniendo en cuenta la antigüedad de la planta, y acredito que este tamaño y la cualidad que se percibe sensorialmente es muy, muy prometedora y eu acho que genera una alta expectativa para el futuro. É muito bacana ver um agrônomo que é um dos maiores especialistas de lúpulo do mundo, que já rodou vários dos principais países produtores, né? Ver esse mesmo espanto, né, que a gente tem, mas com toda a experiência dele, de já ter visto lúpulos muito produtivos em vários locais, né? Então isso traz pra gente uma alegria e um otimismo muito grande que a gente está no caminho certo, né? A fazenda cervejeira, ela é transformação. É engraçado falar isso porque hoje, já na colheita, a gente já tem um nome do nosso projeto, Fazenda Cervejeira. Há um ano atrás, a gente não sabia nem como chamaria isso. Há um ano atrás, a gente estava dentro de uma fazenda de café. O uniforme que as pessoas utilizavam era outro. Era todo mundo focado no café. A gente estava pegando um campo de café e literalmente transformando ele, mudando ele. E isso é muito emblemático para hoje poder ter a certeza. Mas falta um passo muito importante. Um passo muito importante para isso se consolidar. Muito mais do que produzir, ter um lúpulo bom, falta o público pedir para cervejarias utilizarem o lúpulo brasileiro nas produções. Falta o público entender, experimentar, sentir na boca a emoção do terroir do sul de Minas. Uma cerveja. E quando as pessoas acreditarem, aí esse nosso movimento está completo. Penso no trabalho árduo que é para se chegar até o resultado final, né? No nosso caso aqui vai ser a cerveja. Se a gente conseguir mostrar isso para as pessoas, né, do início do processo produtivo até o resultado final, que é o copo de cerveja, eu penso que vai ser muito interessante. Cada variedade vai ser uma surpresa diferente, né? Então, parte do seu Miguel, a gente vai dar bastante trabalho para ele aí, porque ele vai ter muito lúpulo para testar e cada lúpulo vai ser uma receita diferente, uma forma diferente de usar, né? Ele seco, ele peletizado, né? Ele fresco, né? Então, com certeza aí, a minha função é dar bastante trabalho pro Miguel. Dar bastante lúpulo diferente, né? Pra gente estar realmente fazendo essas validações, não apenas no campo, né? Mas esse trabalho de inovação, ele começa aqui e termina na cervejaria, né? Você fornecer uma planta, ver a cultura e de repente poder experimentar
uma cerveja com uma frescor e até o aroma da muda que veio, então isso realmente é um negócio até emocionante, né, de participar e de vivenciar isso. Pela qualidade, pela produção que deu, produtividade aí, por planta, eu penso aí, às vezes, que vai ampliar muito isso aí. Eu acho que tende a ser uma grande fazenda de lúpulo aí. Que esse nosso lúpulo ele seja realmente um diferencial para o mundo cervejeiro, não só para o Brasil, para as micros e pequenas cervejarias, mas para o mundo, para as pessoas experimentarem, conhecerem o lúpulo brasileiro e, por que não, ter uma espécie geneticamente modificada, transformada, sendo brasileira. Eu acredito muito nisso. E eu acho que as pessoas que estão trabalhando para isso, elas estão trabalhando com muita força de vontade. Primeiro que eu não acreditei muito, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu era bem cético, né? Igual a turma toda estava falando. Os europeus eram céticos conosco aqui de produzir lúpulo. Eu também fui bem cético. Eu não imaginava nunca nessa qualidade, tá? De pés carregados. Eu não imaginava que a gente teria frutos tão maravilhosos, tão saudáveis, tá? Com tanto rendimento. Eles venderam a ideia e essa ideia é superlativa hoje na minha cabeça do que a gente pode produzir, tá? É inacreditável. Eu gostaria que tivesse um tanto de outros colegas cervejeiros comigo para entender do que a gente está falando, da grandeza disso tudo para o nosso trabalho. Que felicidade de ver isso aqui. Nossa, que loucura, pô. É uma loucura. Pelo amor de Deus. Isso aqui não dá nem para sonhar, porque eu nunca sonhei com isso, não tem nem lógica. De você pensar de que 4 meses atrás estava aqui plantando, pô. Estava plantando. Eu ouvia falar disso, né? No Oregon, Washington. Eu cheguei a visitar uma vez, mas pensar, pô, mãe, esses caras estão... Nossa Senhora, nós nunca vamos chegar lá. E foi mais rápido que eu imaginei, né? E os alemães contaram para mim o seguinte. Falei assim, olha, nós vamos plantar. Falei, meu amigo, esquece que lúpulo no Brasil nunca vai dar certo. Esquece. Falei, vai dar certo, você vou te surpreender. Os caras vão ver esse filme aqui. Com o primeira safra, olha esse negócio aqui, olha aqui os códigos, pô. É um negócio fantástico, pô. Maravilhoso. E eu sei que são muitas pessoas envolvidas, sabe? Por mais que eu sempre remeta ao meu marido, né? Sei que tem muita gente por trás. E então é um sentimento de muita gratidão mesmo por tantas pessoas terem acreditado nesse projeto e ajudado muito para que a gente conseguisse chegar até aqui, né? Foi um ano, acho que foi um ano mais intenso aí da minha vida, entendeu? Meu filho chegou, corremos no lúpulo, todas as obras aí da fazenda, foi tipo, o negócio foi assim, virou, foi um ótimo ano, acho que não foi um ano bom não, foi um ano espetacular, né? O mais legal disso tudo é que não é só ficar com esse lúpulo no Brasil. Desde o início a gente já quer fazer uma coisa diferente. Meu irmão, ele tem uma cervejaria que fica na Califórnia, em San Diego. E a gente vai mostrar essa cerveja com a mesma qualidade que se mostra uma cerveja muito, muito especial, feita por qualquer lúpulo de outro lugar do mundo. Falei, Zé, pega a documentação toda certinha que eu vou comprar seu lúpulo sem o menor problema e nós vamos experimentar aqui, nós vamos fazer uma das melhores cervejas aqui nos Estados Unidos. É muito audacioso, eu acho que isso vai acontecer, não sei em quanto tempo, né? Mas com certeza isso é muito inspirador. Imagina, pô, tô lá nos Estados Unidos, eu vou comprar um lúpulo que é do meu irmão para fazer na minha cervejaria lá, né? Um produto com lúpulo brasileiro, com uma cervejaria que chama Novo Brasil. Então a gente é muito a gente acredita muito assim na força do trabalho.
Então a gente é muito orgulhoso do Brasil e a gente poder fechar esse ciclo com um ingrediente nacional, isso é muito belo. Isso eu acho que, de novo, é o complemento pra gente, é quase que zerar o jogo e falar assim, pô, realmente tem nada impossível. A safra que normalmente chega da Europa, dos Estados Unidos ou da Argentina é uma safra de 1 ano, 2 anos atrás. A gente vai ter safra viva de 10, de 15, de 20 dias, de 1 mês. A safra de 1 ano ela já vai ser toda consumida em menos de 1 ano. Então isso é gostoso, porque hoje a gente tem muita certeza. Deu certo. Porque a gente desenhou esse projeto com amor. E ele foi acontecendo, se ramificando. E hoje a nossa plataforma de agro é uma plataforma que ela vai muito além do campo ao copo.